Boa noite. Vamos iniciar agora uma aulinha sobre primeiros socorros na medicina veterinária. Antes de começar, propriamente dito, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Camila, eu estou formada desde 2007 pela Universidade de Uberaba, de Minas Gerais. Tenho especialização, fiz a pós-graduação em terapia intensiva pelo CEPAC, em parceria com a Unip. Hoje em dia eu sou participante do programa de doutorado da Faculdade de Medicina da USP, no programa de anestesiologia, e sou coordenadora de alguns serviços de internação aqui de São Paulo. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigada, da Gravete, pelo convite. E vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, deixa eu só ver aqui o controle. Sim, vamos lá. Então, sobre o que será abordado, né? Um resumo, eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos, não tem como iniciarmos sem saber exatamente o que é primeiro socorros, o que é um procedimento de emergência, o que é uma emergência, o que é uma urgência. Depois disso, vamos conversar um pouquinho sobre como identificar uma situação de emergência, algumas orientações que devemos passar para os tutores mediante uma situação de emergência e atendimento emergencial propriamente dito, tá? Estou com um pouquinho de dificuldade para passar o slide. Só um minutinho. Sim, vamos lá. O que é primeiros socorros? Como o próprio nome diz, são medidas tomadas imediatamente ou logo após o animal apresentar sintomas ou sinais que possam indicar que ele esteja em uma situação crítica. Um exemplo, o meu animal acabou de ser atropelado. Então, eu tenho que fazer alguma coisa naquele momento, agir naquele momento, mediante aquela situação crítica, com o objetivo de eu estabilizar esse paciente da melhor maneira possível, até para que ele possa ser transferido para o atendimento médico veterinário. Não adianta nada nós, mais uma vez com dificuldades aqui do controle. Não adianta, só um minutinho. Deixa eu só tentar organizar aqui. Então, não é o objetivo, não é o objetivo do tutor estabilizar totalmente o paciente. Então, esse não é o foco dessa aula. Então, vamos lá, não estou conseguindo passar. Mas não tem problema, vamos tocando. Em relação à emergência, o que é um procedimento de emergência? Isso, vamos lá. Situação grave, desculpa aí pelo problema. O que é uma emergência, né? É uma situação grave que exige medidas imediatas, que, se não tomadas, colocam a vida do animal em risco. Então, exemplos clássicos de emergência que temos: parada cardíaca, cardiorrespiratória, que eu acredito que seja a maior dificuldade, o maior medo de todo mundo, né? Que, se você não tomar uma atitude rápida, esse paciente vai evoluir para óbito, com certeza. Em casos de hemorragia, se a hemorragia for uma hemorragia intensa, o animal também pode vir a desenvolver um choque hemorrágico e, consequentemente, ter uma parada cardíaca e vir a óbito. Trauma, eu até coloquei trauma e atropelamento, associei as duas coisas aqui, porque o atropelamento não deixa de ser um trauma crânioencefálico em potencial. Tá, o choque elétrico, às vezes, agora está passando muito rápido. O choque elétrico, às vezes,
a gente não dá tanta importância, né? Mas é um certo tipo de problema que é evitável. Então, algumas orientações para os tutores em relação a isso são de extrema importância de ser dadas. Mas vamos falar sobre isso mais para frente. Tá? Outros casos de emergência: afogamento, envenenamento, intoxicações. Mudando um pouquinho agora, qual que é a diferença, né, entre emergência e urgência? Urgência é quando não apresenta risco imediato de morte, mas que pode se tornar uma emergência se não for socorrida. No caso de luxações, eu acredito que não tenha tanto problema relacionado com o óbito, mas as fraturas, principalmente essas fraturas em que o osso fica exposto, fraturas que têm contaminação associada, se você não fazer o tratamento da maneira correta, se você não fizer a limpeza do local, pode vir a desenvolver uma contaminação, uma infecção e desenvolver um quadro de sepse grave, choque e, consequentemente, óbito. Como o próprio nome diz, né, a urgência, se você não socorrer no momento correto, pode se tornar uma emergência. Vômito intenso, diarreia intensa, feridas contaminadas, que foi o exemplo que eu dei em relação às fraturas. Esse aqui é um exemplo só, espero que não se choquem com essa foto. Esse paciente, ele foi atropelado, no momento que ele foi atropelado, ele foi arrastado no asfalto. Então, dilucionou essa parte da pele dele e você vê que a musculatura dele está inteira exposta. Aqui no finalzinho também tem alguma contaminação também. Então, é algo que se deve prestar muita atenção. No caso, não foi uma emergência, até mesmo porque o paciente saiu andando, saiu estável, teoricamente estável, né? Até que se prove o contrário. Mas ele precisava de um atendimento o mais rápido possível, com certeza. Senão, esse caso iria se tornar uma emergência. Então, vamos lá. Como eu vou identificar uma situação de emergência? Antes de identificar uma situação de emergência, eu preciso saber o que esperar de um paciente normal, porque o que é o normal para o meu paciente, né? Em relação à frequência cardíaca, que é a quantidade de batimentos que o coração faz por minuto, eu tenho nos cães o que é normal, de 80 a 120 batimentos por minuto, nos gatos de 140 a 80 batimentos por minuto. Isso pode, principalmente nos cães, ter alteração de acordo com o porte do paciente. Animais um pouco maiores podem ter uma frequência cardíaca um pouco mais baixa. Frequência respiratória varia entre 15 e 40 movimentos por minuto, que é a quantidade de vezes que o paciente respira por minuto. Normalmente isso é padrão entre cães e gatos. A temperatura corpórea pode variar entre 37,5 a 39,5. Aqui eu vou abrir uma aspas. Muito cuidado quando forem ver a temperatura de um paciente, se vocês encostarem a mão na pele, no focinho ou algum lugar que de preferência, porque a temperatura normal deles é uma temperatura mais alta do que a nossa. Então, isso pode estar confundindo em alguns momentos com febre, tá? Mucosas róseas, onde eu vou ver mucosa? Na boca, a gengiva, mucosa ocular, vulva, peniana, isso tudo são todos lugares que podemos estar observando a coloração das mucosas. E em relação a nível de consciência, o que eu espero do meu paciente? Que ele seja sempre alerta. Temos que respeitar o padrão racial. Tem alguns animais que são extremamente alertas, né? Algumas raças que são extremamente alertas, mas isso é o normal do padrão racial. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E o que eu posso esperar de alterações desses parâmetros fisiológicos? Quando eu tenho alteração da frequência cardíaca, eu posso ter um aumento da frequência cardíaca, meu coração vai ficar muito acelerado. Nesses casos, eu tenho uma taquicardia. Nos casos em que eu tenho o contrário, meu coração desacelera, meu coração bate muito devagar, então eu tenho uma bradicardia associada. Taquipneia, em que casos que eu tenho taquipneia? Quando eu tenho a minha respiração, ela fica mais acelerada do que o normal. Eu faço mais do que 30, mais do que 40
movimentos por minuto da respiração. Restrição respiratória é quando eu tenho essa dificuldade, uma respiração difícil. Eu vou mostrar algumas imagens e alguns vídeos para vocês aqui. Hipertermia, quando a temperatura está alta, o paciente está com febre. Hipotermia, ao contrário, quando ele está com a temperatura muito baixa, abaixo de 37,5. Mucosas pálidas, quando as mucosas ficam esbranquiçadas, mucosas ictéricas, quando elas ficam amarelas, e cianóticas, quando elas ficam roxas, lilás. Tudo depende do nível de comprometimento respiratório que o paciente tem. Então, normalmente, quando a gente vê alguma alteração, como essa mucosa ictérica, essa mucosa amarelada, está relacionada com alguma alteração hepática. Quando a gente tem um nível de bilirrubinas aí um pouco mais aumentado do que o normal. E cianóticas, normalmente, quando está relacionado com alguma alteração respiratória. Tá? E a outra alteração fisiológica que tem, e que isso tem que ser levado muito a sério, é a alteração do nível de consciência. Então, aquele paciente que está alerta, que ele é super ativo, se eu tenho esse nível de consciência diminuído, nós podemos falar que é um paciente que está apático. Então, ele está quieto, ele está mais deitado do que o normal. Ou então, nível de consciência ausente, aquele animal que não responde, que é um animal que está comatoso. Ou, pelo contrário, quando ele está muito excitado, quando o nível de consciência está aumentado. Nesses casos, na maioria das vezes, não necessariamente, mas na maioria das vezes está relacionado com alterações neurológicas. Essas são duas fotos que eu gosto muito, que mostram um paciente que está buscando o ar de alguma maneira. Lembra que eu falei para vocês em relação à dificuldade respiratória? Essa é uma posição ortopneica. O paciente ele estica o pescoço com o intuito de buscar o ar de alguma maneira. Então, esse posicionamento mostra para a gente que ele pode estar com dificuldade respiratória. O gato, da mesma maneira, ele também pode apresentar esse comportamento, mas no caso desse animal, ele ficou com o pescoço baixo. Em alguns casos, a gente confunde isso daqui com uma quantidade, com algum distúrbio eletrolítico, porque quando o potássio está baixo, ele também apresenta esse tipo de alteração corpórea. Mas sempre observar a parte respiratória, porque pode ter. Esse paciente, eu gosto muito de mostrar esse vídeo, que mostra pra gente a alteração de respiração. Ele está com uma taquipneia muito importante. Nesse caso aqui era um paciente que chegou com a temperatura muito alta e aconteceu essa alteração respiratória. Você não precisa nem falar que é visível, né? Que o paciente não respira da maneira como ele deveria respirar. E aqui alguns exemplos da coloração da mucosa, como eu falei para vocês, a mucosa ictérica, olha como está amarela a mucosa oral. E a mucosa pálida, essa mucosa extremamente branca aqui do olhinho desse paciente. Tá? Em relação aos primeiros socorros, temos algumas orientações que precisamos fazer para os tutores, porque normalmente, quando acontecem esses incidentes, ou a maioria das alterações, elas acontecem em casa. Então, a principal orientação que sempre tem que ser feita para o tutor é que o tutor sempre deve consultar o médico veterinário. Aconteceu qualquer problema em casa, liga para o médico veterinário e ele vai estar orientando por telefone. Então, essas orientações por telefone são extremamente importantes. E como eu vou fazer uma orientação bem feita? Através do treinamento de equipe. Às vezes o tutor vai ligar na sua clínica, a recepcionista vai falar com ele e a recepcionista consegue já ir orientando ele a alguns procedimentos que ele deve estar fazendo. Então, esse link entre tutor e médico veterinário, com certeza vai fazer toda a diferença. E sempre incentivar os tutores a estar buscando algum tipo de treinamento, alguma coisa, porque procedimentos realizados de maneira errada, de maneira errônea, elas podem agravar mais ainda o quadro do paciente. Então, muito cuidado com
com a maneira como o tutor ele é orientado, tá? Por isso que é muito importante essa comunicação tutor, clínica veterinária, é muito importante o treinamento da equipe em relação a isso. Primeira coisa que eu acho, não que eu acho, né? A primeira coisa que é muito importante de se falar para o tutor é manter a calma, porque nessas situações emergenciais, quanto mais impaciente ou quanto mais nervoso o tutor ficar, vai ser pior para a situação e vai acabar não colaborando. Então, sempre fale, mantenha a calma, não se desespere. Tá? Eu sei que é muito difícil, mas é uma orientação que deve ser feita. Outra coisa que deve sempre estar instruindo o tutor, é interessante quem tem pet em casa, sempre ter um kit de primeiros socorros. O que normalmente tem nesse kit de primeiros socorros? Luvas, ataduras, gaze, entre algumas outras coisas, medicações, garrote eu acho um pouco perigoso, porque se você não souber fazer de uma maneira ideal um garrote, ou quando tiver sangramento ou alguma coisa, você pode lesionar mais ainda o paciente. Mas esse kit básico de primeiros socorros é sempre importante ter. É sempre importante também orientar sobre a proteção contra ataque. Por quê? O animal com dor, um animal com dificuldade respiratória, ele vai tentar se proteger e ele pode se tornar agressivo. Eu coloquei essa foto aqui do lado para mostrar uma maneira como um gato pode ser contido, até mesmo para você fazer o transporte, para você levar esse animal para o atendimento veterinário. Então, o auxílio da toalha é muito importante. Em cães, dependendo do caso, você consegue ainda colocar uma focinheira e se proteger de alguma maneira. Tem alguns que ficam tão agressivos que precisa até de uma contenção com cambão, mas isso em caso mais extremo. Orientar sempre o tutor em relação ao transporte. Como fazer esse transporte? Na maioria dos casos, eles próprios fazem o transporte. Então, pega o animalzinho, coloca no carro e vai correndo para a clínica ou para o hospital mais próximo que tiver. Pode tanto, eu até coloquei aqui que pode ser feito tanto pelo tutor como uma ambulância veterinária. Hoje em dia a gente sabe que tem vários serviços de ambulância veterinária e que prestam uma assistência, dão um primeiro atendimento de uma maneira muito bem feita. Tá? Então, essas orientações para transporte foi tirada do livro do professor Rabelo, eu acho muito interessante, porque aqui a pessoa que está no serviço pode ler e orientar o tutor para fazer o transporte do paciente. Então, se vocês me acompanharem aqui, ó, a primeira dica, mantenha a coluna do animal sempre reta, não dobre o pescoço do animal. Isso daqui é uma orientação dada para, se no caso de trauma, no caso de atropelamento, para não mexer em cervical, manter sempre reta, não dobrar o paciente no meio, né? Porque às vezes isso acontece. O pescoço do animal sempre tem que ficar esticado, porque é uma maneira de manter a via aérea aberta, uma via aérea patente. O fluxo de ar tem que passar de alguma maneira. E se a gente dobra o pescoço do paciente com o sentido do queixo para o peito, você vê que isso daqui pode atrapalhar a passagem de ar. Então, evitar que o animal se mova de maneira brusca. Isso é complicado porque, em alguns casos, o paciente realmente fica extremamente agitado. Se ele não estiver respirando, tirar a linguinha para fora, manter ele deitado de lado, com o pescoço esticado e começar a massagear. Não realizar respiração boca a boca, até por proteção pessoal, e não parar de massagear até você chegar no atendimento. Se por acaso a orientação número 4 tiver algum tipo de sangramento, ferida, cobrir com gaze. Aquela gaze ficou suja de sangue ou ela está úmida, faz uma pressão no local. Ela encharcou, coloque outra gaze em cima. O que não pode ser feita é a partir do momento que você cobriu um local com sangramento, você tirar a gaze do local para você ver se parou. Se por acaso tiver feito um coágulo, na hora que você remove essa gaze,
provavelmente você vai estar removendo o coágulo também. Então, é importante que uma gase, se ela estiver repleta de sangue, coloca outra em cima e faça pressão com as mãos no local. Intoxicação, jamais dá leite, jamais dá água. O ideal seria oferecer um carvão ativado, mas isso mediante orientação do médico veterinário. E, se possível, foi o que eu falei antes, levar o animal sempre enrolado com cobertor ou com uma toalha grande, até mesmo para evitar evitar mordidas, evitar qualquer coisa desse tipo. Esse daqui é um exemplo, eu coloquei algumas fotos do serviço de ambulância. Nesse caso, quando o paciente ele é transferido da casa do tutor para um atendimento veterinário, normalmente a equipe da ambulância ela faz essa primeira assistência. É uma equipe bem preparada e você vê até pelas fotos que a ambulância ela é muito equipada, pronta para enfrentar esse tipo de acidente. Tá? Você vê pacientes em ventilação mecânica, pacientes sendo transferidos, sempre com o veterinário e o enfermeiro juntos, muito bem preparados. Tá? Esse daqui é só um vídeo que eu gosto bastante dele, para vocês verem a importância da ambulância veterinária, porque não é fácil você estar fazendo uma remoção de um paciente e, ao mesmo tempo, você ter que estar estabilizando ele. Então, é só para vocês terem uma noção de como é esse transporte. Você vê que balança bastante, fica difícil de você ver o monitor, fica difícil de você se posicionar dentro da ambulância, que é uma ambulância paciente em ventilação mecânica. Esse vídeo é bem interessante. E uma vez que o paciente ele é transportado, uma vez que ele é transferido, né, para um hospital veterinário, para uma clínica que seja, a gente começa o atendimento emergencial, propriamente dito, que ali no local não deixa de ser o primeiro atendimento do paciente. Tá? Então, antes de falar do atendimento emergencial, propriamente dito, uma coisa que deve ser levado muito em consideração é que todo local que se sujeita a fazer um atendimento emergencial tem que ter uma estrutura adequada para isso. O que é o ideal? Seria que uma sala de emergência preparada e bem equipada. Uma sala que é feita só para atendimento emergencial. Ou você ter uma estação de emergência, onde você consegue transferir um carrinho de emergência que seja para algum local que você consiga atender bem. Qual que é o ideal? Que esse local seja o mais próximo possível da recepção, porque o paciente chega em estado de emergência e ele é encaminhado o mais rápido possível para esse local onde vai ser feito o primeiro atendimento aí na sala de emergência. Isso aqui é um exemplo, tá? Eu vou fazer algumas considerações em relação a isso. Aqui foi uma foto retirada da internet, depois tenho todas as fontes para vocês. O que tem que ter dentro de uma sala de emergência? Os fármacos, eu preciso ter recipientes onde eu tenho tubo, que se eu precisar entubar o paciente, ambu, seringa, agulha, tudo de uma maneira organizada. Imagina se você chega num atendimento emergencial, onde tem um ambiente que já não é um ambiente tranquilo, um ambiente caótico, onde junta a ansiedade do tutor com a ansiedade do próprio veterinário, e você pega um ambiente assim, completamente desorganizado, onde você não sabe o que é o que, você tem que vir procurar, e nessas horas, tudo que você procura é a última coisa que você acha. Então, o que é o importante em relação a isso? Você ter um ambiente organizado. Você vê aqui que nessa segunda foto, todas as sondas estão separadas por números, organizadas. As luvas também separadas de acordo com o tamanho. Luva, aqui as máscaras de oxigênio.
seringa, agulha, tudo de uma maneira ordenada. Isso é o ideal de se manter. Passou o atendimento emergencial, normalmente faz uma bagunça na sala de emergência e vem alguém depois e organiza tudo e deixa tudo organizado para o próximo atendimento que vai ter. Tá? Para fazer isso, para fazer esse atendimento de emergência, tem que ter um bom treinamento de equipe. Como eu falei antes, começa desde o atendimento telefônico para orientação para o tutor, para orientar em relação aos primeiros socorros, desde a equipe que está dentro do hospital fazendo o atendimento. Então, não adianta eu ter uma equipe, um local extremamente estruturado, uma boa localização, a sala de emergência completa, se eu não tenho uma equipe preparada, estruturada. Tá? Não preciso lembrar, eu já falei isso, mas só para frisar mais, o ambiente emergencial é um ambiente caótico. Ali você não vai ver procedimento de rotina, cada caso é diferente, sempre tem alteração em relação ao comportamento do tutor, o animal também, como eu já falei antes, o próprio veterinário, a ansiedade do atendimento emergencial. Então, mediante a isso, se eu não tiver uma equipe bem treinada, até mesmo para lidar com esse tipo de alterações, não vai ter sucesso no atendimento. Tá? Outra coisa que deve ser muito bem preconizada nas clínicas são protocolos bem estabelecidos. Então, o que é o ideal do protocolo? Meu paciente chegou politraumatizado, eu vou fazer um atendimento de trauma. Se ele chegou com uma alteração, eu sei que eu tenho um caminho correto que eu tenho que percorrer. Por que isso é importante? Porque, como diz o próprio manual de choque, que a sobrevivência do paciente é muito aumentada quando a equipe não perde tempo tentando determinar qual a melhor alternativa de abordagem. Os protocolos asseguram que os passos indispensáveis não serão esquecidos ou trocados, dando um padrão seguro ao tratamento. Então, o que é ideal? Cada serviço ter o seu protocolo já pré-determinado e, de preferência, em algum local, fixado em algum local que seja fácil a sua visualização. Se quiser colocar na parede, se quiser deixar numa pasta, mas que você saiba que está ali, mas o ideal é que fique exposto em um local de fácil acesso para todo mundo. Mais uma vez, falando, não entrando ainda no atendimento propriamente dito, hoje em dia, sabemos da importância de reanimar baseado em metas, né? O que seria isso? Eu tenho um paciente que chegou hipotenso, eu tenho uma pressão arterial média de 40, e qual que é a nossa meta de pressão arterial? 65 milímetros de hidrogênio. Então, eu vou reanimar o meu paciente tendo essa meta, tendo esse objetivo. A mesma coisa serve para todas as outras alterações, serve para alterações de lactato, alterações laboratoriais, alterações hemodinâmicas. Então, sempre saber o que tem que ser feito, sempre saber qual que é a meta que se deve atingir. Tá? E até mesmo para você saber isso, hoje em dia, não existe mais esse negócio de empirismo, né? Muito se fala, muito já ouviu falar, eu acredito que todos vocês já tenham escutado falar. Se você questiona, né? Por que você fez isso? Não sei o porquê que eu fiz, eu só sei que funciona e é assim. Ou sempre fiz assim e deu certo, então eu vou continuar. Ou a palavra que cai em descrédito, não sei nem se existe esse termo, né? Eu acho. Então, o eu acho, a opinião pessoal, lógico que algumas vezes é levada em consideração, mas hoje em dia não se usa mais esse tipo de empirismo. Hoje em dia, a medicina baseada em evidências, baseado em estudos, baseado em relatos, é de grande importância, até mesmo para você saber se atualizar e até mesmo para você ter informações para você poder passar, se basear e passar também para o tutor.
Tá, então, entrando no atendimento emergencial, propriamente dito, a partir do momento que chegou ali no local, isso você pode fazer até mesmo por telefone, ou adiantando essas informações por telefone, ou ali no local, o tutor chegou com o paciente enquanto está sendo feito o atendimento, pode entregar uma fichinha para o tutor ir preenchendo, ou até mesmo conversando. É de grande importância uma anamnese muito bem feita, porque ali você vai falar da queixa principal, o que aconteceu, que momento que aconteceu, qual que é o local, o que você viu, meu cão foi atropelado, ok, mas o carro passou em cima ou não, o carro encostou no animal. Qual que é o histórico desse paciente? Ele toma alguma medicação? Ele tem alguma comorbidade? É um paciente que já tem uma alteração renal ou não? Isso é muito importante até mesmo para você se guiar e para você conseguir direcionar o seu atendimento emergencial. Esse animal se alimentou em algum momento? Por quê? Se eu precisar anestesiar, qual o risco de regurgitação que pode ter? Entre outros questionamentos. Existe a possibilidade, se é uma fêmea, existe a possibilidade dessa fêmea, essa prenha? Porque eu posso pegar um paciente com o abdômen abaulado e eu por não saber dessa possibilidade, achar que pode ser alguma outra coisa, uma hemorragia ou uma piometra, alguma coisa que seja, e o paciente está prenho. Então, isso é importante. Feito essa anamnese, o paciente ele vai passar por uma triagem. O que é essa triagem? É um processo pelo qual se determina a prioridade do tratamento dos pacientes com base na gravidade do seu estado. Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha, que ficou até um pouco torta, me desculpem por isso, mas de acordo com a triagem do paciente, você vai determinar até mesmo qual é o tipo de serviço que você vai precisar. Então, eu estou num pet shop e eu tenho um paciente que passou mal. Eu tenho condições de mantê-lo ali? Não tenho condições, então eu vou encaminhar ele para um serviço que vá ter condições de fazer o atendimento que ele precisa. Então, essa tabela, ela é pequena, mas ela fala muita coisa, né? Então, tem umas classes, são 4 classes de triagem que normalmente temos, tá? Então, a classe 1, que é a classe emergencial, que é a classe de atendimento imediato, tá? Normalmente, pacientes que estão em classe 1 são prováveis animais que estão ou em parada cardíaca ou cardiorrespiratória, ou animais que estão a um passo de ter uma parada cardiorrespiratória. Então, aqui você vê que são animais que necessitam de atendimento imediato, no máximo em 1 minuto. Nem sempre temos esse 1 minuto, se possível, né? Um pouco mais do que isso. Vamos lá, vamos voltar. Normalmente aqueles com insuficiência respiratória, parada cardiorrespiratória, obstrução grave de via aérea, que se você não desobstruir essa via aérea, esse paciente vai vir e vai ter uma parada cardiorrespiratória. Pacientes inconscientes e em apneia, que seria apneia em parada respiratória, o paciente não está respirando. Tá, outra classe, que seria a classe 2, que também é uma classe emergencial, são pacientes que também estão muito graves, pacientes críticos, e com a possibilidade de óbito também grande. Então, a ação ela tem que ser feita de uma maneira rápida, tá? Como aqui está falando, que esses pacientes são todos os pacientes em choque, os que permanecem com a via aérea patente, mas que apresentam graves problemas de ventilação. Ele está até com a via aérea aberta, patente, mas ele não ventila, ele não respira de uma maneira ideal. Esse paciente, se você não fizer um atendimento rápido também, ele pode vir e se transformar num paciente de classe 1. E um paciente de classe 1, como foi falado, é uma provável parada cardiorrespiratória.
Tá? Os pacientes de classe 3 são pacientes que são mais urgentes e não tanto emergenciais, que tem algumas lesões importantes, que lógico que tem que ser feito o atendimento de uma maneira rápida, mas se chegar um atendimento, um paciente de classe 1, ele tem preferência no atendimento em relação ao classe 3. Tá? Então, o atendimento do classe 3, ele deve ocorrer nas primeiras horas. Então, fraturas expostas, como falei, por conta de risco de contaminação, feridas abertas ou queimadura, corpo estranho penetrante no abdômen sem hemorragia, ou traumas sem sinais aparentes de choque, e algumas alterações de consciência, né, no caso da convulsão. São casos que estão incluídos aí nessa classe de emergência. Outra classe também, que é um pouco mais tranquila, mas que normalmente tem um tempo um pouco maior para se estabelecer um diagnóstico, que são os pacientes de classe 4. Então, aqui está de 24 a 72 horas para você fazer desde o atendimento até o diagnóstico, mas às vezes você não, na maioria das vezes você não precisa disso tudo, tá? Então, em casos de anorexia, voltando, anorexia, vômito, alguns casos de claudicação, mau cheiro. O mau cheiro, na maioria das vezes, pode estar relacionada ou até mesmo com uma ferida contaminada, uma ferida infectada, em alguns abscessos, miíase. E dentro desse paciente de classe 4 está incluído também alguns pacientes que têm um nível de consciência um pouco mais reduzido, que eles estão apáticos. Eu já vim para esse slide aqui várias vezes, né? Então, aqui entramos numa abordagem primária do atendimento emergencial, propriamente dito. Então, aqui entra dentro do atendimento famoso, né? Que todo mundo escuta falar, que é o ABC. Então, o ABC é uma maneira de facilitar e até mesmo para você se guiar em relação ao tipo de abordagem que deve ser feita. Então, o A do ABC nada mais é do que o AR. Então, é aquele tipo de abordagem que o paciente chega na sua frente, você já tem que olhar e você tem que dar uma escaneada naquele paciente para você ver o que você tem que agir. Você olha para o A, tem várias manobras que você pode fazer para você restituir uma via aérea. Então, quando se olha o A do ar, que do ABC, você tem que ver a via aérea. Tem obstrução de via aérea? Não tem. O paciente, ele... como que tá esse paciente, né? Ele tá cianótico, ele tá pálido. Então, tudo isso vai fazer você tomar uma atitude. Ele respira? Ele não respira? Então, entra dentro daquele... em relação ao manuseio, né? Sempre manter o pescoço esticado da melhor maneira possível, sem forçar o pescoço, sem forçar a cervical, para você deixar essa via aérea patente. Tem várias manobras que são feitas. Quais delas? Aqui, acredito que seja de conhecimento da maioria das pessoas, né? Que é a intubação. Meu paciente ele não respira direito, meu paciente ele não tem uma boa entrada de ar. Então eu vou ali, vou fazer um bom exame da via aérea através de laringoscópio e vou ver a possibilidade de intubação. Tem a possibilidade de intubação, essa intubação é feita até mesmo para você conseguir, uma das maneiras de você conseguir oxigenar o paciente e ventilar esse paciente, que para ele ser intubado, provavelmente ele está com algum déficit aí também de ventilação, tá? Dentro das manobras do A também está incluída a parte de oxigenação, métodos de oxigenação. Meu paciente ele chegou, tá saturando mal, tá oxigenando mal, o que eu vou fazer? Vou colocar um catéter de oxigênio no nariz, para oferecer para ele um pouquinho de oxigênio. Vou colocar uma máscara de oxigênio também para fornecer. Então, de acordo com o paciente, de acordo com como esse paciente se comportar, eu vou definir e vou decidir qual é o tipo de suporte de oxigênio que eu vou estar dando para ele.
Tá? Em relação a B do ABC, entra na parte da boa respiração e ventilação. Nesses casos, normalmente se tem alteração de capnografia, você vê alterações de CO2. O que você percebe nesses casos? O paciente ele não expande o tórax da maneira como deve, ou por algum outro motivo ele tem uma respiração ruim. Tá? Então, vou dar um exemplo para pacientes que têm alteração em B, aqueles gatos que fazem efusão pleural, que ele tenta expandir o tórax, mas como ele está cheio de líquido no tórax, ele não consegue expandir da maneira como deveria. Então, são pacientes que você tem algumas manobras também que você tem que fazer para você restabelecer essa respiração dele, essa ventilação dele. E uma delas seria a toracocentese, que são punções no tórax, ou até mesmo colocação de tubo de algum dreno torácico. O que você vai fazer com esse tipo de manobra? Você vai retirar o líquido de dentro do tórax e o pulmão vai conseguir expandir da maneira como deveria expandir. Dentro do ABC também tem a parte de C, que é a parte circulatória. Nesses casos a gente observa, tem uma hemorragia, não tem hemorragia, procedimentos que são feitos, né, dentro do C, dentro do atendimento emergencial, a colocação de catéteres e até mesmo para você ter acesso à circulação propriamente dita. Existe uma regrinha aí que dizem, né, para você saber se a parada cardíaca ela é de origem circulatória ou de origem de uma alteração respiratória, você vê a coloração da mucosa. Normalmente, alterações que estão relacionadas com a parte respiratória, o paciente fica com uma mucosa um pouco mais cianótica. E quando pacientes ficam com a alteração circulatória, eles ficam com a mucosa mais pálida. Tá? E só para concluir essa parte do ABC, chegamos no D, né? Que está a parte de deambulação, que você avalia aí também o estado de consciência, o nível de consciência do paciente. Já falei aqui para vocês quais alterações que podem ter em relação ao nível de consciência. Normalmente, esses pacientes chegam, na maioria dos casos, com nível de consciência mais rebaixado. Tá? Isso é um sinal de alerta. Feito isso, feito as manobras para você restabelecer uma boa hemodinâmica, feito essa estabilização inicial, aí normalmente parte para uma abordagem secundária. A abordagem secundária, também coloquei esse exemplo aqui, que é uma maneira de você estar investigando o restante do organismo, o restante do corpo do paciente. Primeiro você vai ver você vai avaliar o ar para ver como que tá, tem uma via aérea patente ou não tem uma via aérea patente. Depois disso eu vou avaliar a boa respiração. O paciente ele está expandindo o tórax ou não, mas normalmente isso daqui a gente faz no ABC. Como que tá a ventilação dele, né? Ele consegue expandir o tórax ou ele está com aquela respiração curtinha que não tem uma boa expansão de tórax, aquela respiração abdominal, isso também atrapalha a parte respiratória. A parte de oxigenação, ele está recebendo oxigênio da maneira como deveria, ele está conseguindo se oxigenar bem em ar ambiente, ou eu preciso suplementar isso daí. Avaliação de retroperitônio. Por que avaliação de retroperitônio? Principalmente em trauma. Eu tenho algum sinal, algum hematoma ou algum sinal que possa estar me indicando algum tipo de hemorragia interna ou alguma coisa perfurante, alguma ferida perfurante. Então, nesses casos, dentro da sala de emergência, pode ser feito ainda um ultrassom FAST, que é um ultrassom que é feito para não especialistas, para você avaliar se tem sangramento ativo ou não, se tem líquido livre ou não, e a partir daí você acabar examinando, colher um pouco da amostra para você ver o que tem ali, né? É sangue, é urina, o que tem. Então, esse ultrassom, ele é uma maneira de você se guiar bastante ali no atendimento de emergência.
Além do retroperitônio, lógico, né, você vai ver dentro do retroperitônio, né, reto, vagina, períneo. Ah, tem laceração de períneo, isso é importante. Em alguns casos, esses gatos paraquedistas, né, esses gatos que caem de prédio, um exemplo, eles podem lacerar até pelo próprio trauma, essa região de períneo. Em casos de trauma também pode ter esse tipo de laceração. Avaliar em relação à parte do D, a dor, desidratação. Por que dor é importante? Às vezes o animal chega taquipneico, ele chega como cosa pálida por dor. Então, ele vai respirar mais acelerado, ele vai ter esse tipo de reação, e o que você precisa estar fazendo, um analgésico, com analgésico você consegue recuperar toda a função dele. Desidratação também, é importante avaliar a hidratação do paciente. Esse paciente precisa de fluido, quanto de fluido ele precisa receber. Junto com o retroperitônio, com certeza vai ser feita uma avaliação aí do abdômen em si. Esse abdômen está abaulado, ele não está abaulado, como que está esse abdômen? Então, também de grande importância. Vamos avaliar os linfonodos, os gânglios, né? Linfonodos, palpar os linfonodos regionais, eles podem estar engurgitados por alguma maneira. Esse paciente está hipoglicêmico ou não? O animal ele entrou com convulsão. Como que está a glicemia dele? Será que ele teve uma convulsão por hipoglicemia? Então, também tem que ser avaliado isso. E para finalizar, a parte de, aqui está, encéfalo, mas o que eu quis dizer aqui em relação ao sistema nervoso central. Como que está? Esse paciente tem alteração neurológica? Ele está com nível de consciência alterado. O que ele está apresentando? Ele anda em círculos? Ele encosta a cabeça na parede? O que ele faz? Então, também tem que ser avaliada essa parte do sistema nervoso central. Ele não consegue se manter em excitação, ele fica cambaleante, ele não tem equilíbrio. Então, dependendo da alteração que tem o sistema nervoso central, você consegue definir aonde que está o problema. E os membros, né? Como que estão os membros? Eu tenho ferida, não tenho ferida, estão edemaciados, não estão... Isso tudo mostra para a gente também, acaba de fazer, né, essa parte da abordagem secundária, que é denominada, né. Então, só para concluir, o que eu gostaria de passar para vocês, essa parte de primeiros socorros, a parte de atendimento emergencial, é um tema extremamente extenso, é um tema complexo. Então, eu quis só colocar alguns pontos aqui, até mesmo para elucidar algumas informações importantes. Então, em relação aos primeiros socorros, a comunicação com o tutor é de extrema importância, até mesmo para eles saberem o que fazer e conseguir estabilizar o paciente de uma maneira para que ele consiga levar esse paciente para o atendimento veterinário. E ao mesmo tempo, passando essa responsabilidade para o médico veterinário, né? O médico veterinário, esse atendimento inicial, esse atendimento emergencial que é feito, também um bom treinamento de equipe faz toda a diferença em qualquer centro. Então, se quiserem questionar qualquer coisa, se quiserem tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, eu acabei um pouquinho mais cedo e estou aberto a questionamentos. Bom, não temos perguntas, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito a equipe da DrogaVet pelo convite e mais para frente teremos mais outras oportunidades para conversarmos um pouquinho mais sobre atendimento emergencial. Muito obrigada.